Vamos lá. Questão, eu vou pular algumas questões, eu e José, né? Nós vamos pular algumas questões por conta do nosso tempo avançado. Mentira, a gente pode dar aula até a hora que a gente quiser, o chefe liberou, o dinheiro está pago, o Jason que se foda filmando, que ele vai ter que filmar ali, eu vou para um lado para o outro e ele vai ter que acompanhar. Presuntinho também que tome no rabo dele, que vai ficar aí gerenciando para não cair, para o pessoal de casa também poder assistir. Quem quiser ir embora, de vocês, o problema é de vocês, porque no final é que nós vamos ter uma surpresa, tá certo? Quem quiser ir, foda-se, pode ir, eu não estou nem aí. Tá? De casa também, se quiser desligar, você vai perder bastante coisa. Para você não foda-se, tá? Você fica aí assistindo, senão você perde, tá certo? E vamos pular algumas questões e na medida que a gente for pulando, a gente vai dizendo as questões que nós vamos fazer. E tem um gabarito errado, tá? O erro foi meu, tá? Como sempre. Se tiver gabarito errado, o erro é meu. José não errou nada. Eu que fiz a lista de questões e acabei errando um dos gabaritos. Não foi porque eu não fiz a questão, é porque eu só copiei e colei o gabarito da aula passada. Na aula passada eu tinha corrigido, mas como eu só copiei e colei o gabarito, então eu acabei colocando o gabarito errado. A aula passada do presencial, eu só transpus a questão e acabei deixando o gabarito errado. Mas eu corrijo na sequência, porque é uma das que a gente vai fazer. Aí diz assim, o texto serve para as questões de 9 a 11. Em uma pequena empresa, o estacionamento com 5 vagas está reservado para o proprietário, o gerente, o vice-gerente, o secretário e o tesoureiro. E as vagas estão arrumadas nesta ordem. Observe, já está na ordem. Você tem o proprietário, o gerente, o vice-gerente, o secretário e o tesoureiro. Na ordem. Não tem o que mudar, já foi dito nessa ordem. Aí diz que em algum momento o nome das pessoas com as vagas são Alberto, Breno, Carlos, Davi e Eduardo. E as cores dos seus carros são amarelo, verde, vermelho, púrpura e azul. Em determinado dia, todos os carros estão estacionados. E é sabido que, a partir do que é sabido, você começa a escrever as informações. José já começou ali, agora ele vai colocando à medida que eu for lendo. O carro na primeira vaga é vermelho. Ou seja, o carro da primeira vaga, vermelho. Vai aparecer lá, vermelho. O carro azul está entre o carro verde e o vermelho. Aí a gente pode colocar ali a informação. Azul, verde, isso. O azul entre o verde e o vermelho. Há que se pensar nessa posição aqui, que eu poderia ter esse azul aqui, o verde aqui, alguma coisa. Mas vai casar a informação. À medida que a gente for trabalhando, a informação vai bater exatamente ali. Então, adiantou o serviço e está certo, porque vai ficar aqui. Porque diz entre, mas não diz que pode ser entre, mas não precisa ser imediatamente ao lado. Desde que entre é válido. Mas aí vai dar certo ali. O carro da última vaga é púrpura. Última vaga, carro púrpura. O carro do secretário é amarelo. Porra, pera lá. Se eu botei verde, azul, vermelho e púrpura, só falta o amarelo, não é isso? O que falta então aparece ali. E este já estava corroborando com a ideia, carro do secretário. O carro de Alberto está ao lado de Davi. Ferrou. Não consigo colocar essa informação ainda. O carro de Eduardo é verde. Opa, agora eu consigo colocar. Eduardo, carro verde. Muito bem. Lembre-se que o carro de Alberto e de Davi eu ainda não consegui colocar, mas eu vou voltar na informação. O carro de Breno está entre o de Carlos e o de Eduardo. Fudeu de novo. Onde é que eu vou botar? Ele pode ir para lá ou pode ir para cá. Eu não tenho o que fazer. Ainda eu não tenho o que fazer. Mas, na última informação, o carro de Davi está na última vaga. Ou seja, apareceu Davi aí. Se Davi apareceu aí, voltando lá na quinta informação, o carro de Alberto está ao lado do carro de Davi. Ou seja, Alberto aparece aqui. E, por fim, o carro de Breno está entre o de Carlos e o de Eduardo. Então, dá para aparecer agora ali Breno e Carlos. E aí ficou fácil resolver as questões. Aí agora é só virar a página. 7, questões 9, 10 e 11. Chega a ser engraçado, né? A gente vai achar graça para resolver. Beleza? Quem é o secretário? Alberto. Pode falar, José. Tá com medo, pô? Aí a questão 10. A questão 10. Qual a cor do carro do tesoureiro? Aí só olhar aqui, púrpura. E a questão 11. Quem é o vice-gerente? Eduardo. Então, assim, 3 questõezinhas aí que você monta com uma tabelinha simples. Aí você faz 3 questões, 3 pontos que você garante aí na prova. Vai? 12 eu, beleza? 12 você? Vamos mentir agora? Presta atenção. Voltamos às informações de verdade e mentira. São as informações que eventualmente vocês podem encontrar mais problemas. Eu vi os professores Arruda e Quiolo falando, por exemplo, Arruda dá
não que ele deu ênfase, mas que as questões dele estão presentes nas áreas fiscais, nas provas das carreiras fiscais. O Quiolo deu aula dele aqui, presente na maioria dos concursos. As nossas questões também presentes na maioria dos concursos. Todas as questões, o Arruda deu ênfase na área fiscal, mas as questões de matemática básica tem em quase todas as provas. Você precisa disso, tá certo? Você precisa de tudo o que a gente fez hoje, tá? E aí vamos mentir um pouquinho e preste atenção na forma que a gente vai mentir, porque é só você encaixar as informações corretamente. Diz lá, uma pessoa fez a seguinte afirmação: ontem eu menti, e 2 dias depois de amanhã eu mentirei novamente. Bom, o primeiro problema que você tem aqui é na conta esses 2 dias depois de amanhã. Você acaba por se perder nesses dias, não é isso? Mas preste atenção, 2 dias depois de amanhã. Então são 4 dias à frente, tá certo? São 4 dias adiante. Aí o que é que você faz, particularmente? Você vai lá e escreve hoje. Aí você escreve ontem, não foi isso que a frase falou? E você coloca 4 dias depois, referidos ao dia de hoje. Porque é 2 dias depois de amanhã. Ou seja, amanhã depois, 2 dias depois, 4 dias depois. Aí vem a informação. Ontem eu menti, e 2 dias depois de amanhã eu mentirei novamente. Se a pessoa mente às segundas, terças e quartas e fala a verdade nos outros dias da semana, em qual possível dia da semana esta afirmação foi feita? Preste atenção que você tem alternativas: domingo, quinta, quarta, sexta e sábado. Pois bem, vamos imaginar o seguinte. Ele falou no dia de hoje que mentiu no dia de ontem. Vamos então pegar um dia que ele esteja falando a verdade. Porque aí, ao falar que mentiu, ele provavelmente vai estar dizendo uma informação verdadeira. Qual o primeiro dia que ele fala a verdade na sequência dos dias que ele mente? Quais os dias que ele mente? Segunda, terça e quarta. Dentro das alternativas, então, você tem a quinta-feira aqui. Você tem a quinta-feira. Na quinta-feira ele fala uma verdade. Ele disse que ontem mentiu. Ontem foi um dia dele mentir? Quarta-feira foi um dia dele mentir? Foi ou não foi? Então, você coloca aqui quarta. E, de fato, ele está mentindo. E 4 dias depois de hoje. Hoje é quinta. 4 dias depois dá sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda ele vai mentir novamente? É um dos dias que ele mente ou não é? Então, você coloca aqui segunda e ele está mentindo de novo. Ou seja, ele pode ter dito essa informação na quinta-feira? Pode ou não pode? Sim ou não? Sim. Então você já tem a resposta. Preste atenção para você otimizar a sua resolução. Você não precisa bater alternativa por alternativa. Você pega ali os dias limites. Ou você pega a quarta, ou a quinta, ou o domingo, ou a segunda. Limites de o limite de que ele começa a mentir, o limite de que ele termina mentindo. O limite de que ele começa falando a verdade, o limite que ele termina falando a verdade. Eu peguei o primeiro dia que ele fala a verdade, quinta-feira. Joguei na informação. Se eu jogar no domingo, que é o último dia que ele fala a verdade, se ele disser ontem menti, ontem é sábado, ele mentiu? Sim ou não? Mentiu? Então não pode ser domingo essa afirmação, pode? Não pode, é o limite dos dias que ele fala a verdade. Lembrando que ele fala a verdade quinta, sexta, sábado, domingo. Se eu pegar por domingo e ele disser que ontem mentiu, está errado. Pegando no primeiro dia que ele mente, segunda, imaginando uma outra possibilidade. Se for na segunda, lembrando que ele mente na segunda. Ele diz que ontem mentiu. Ontem da segunda é que dia? Ontem da segunda é que dia? Domingo. Ele mente no domingo? Então ele pode falar isso? Pode. Opa, alto lá. Ele está na segunda, agora é a hora que complica, mas que você deve estar atento. Porque aqui você tem uma questão de ABCDE. Você já tem a resposta, é quinta-feira. Você já sabe, é a questão que tem que trocar o gabarito. Está como letra C, quarta-feira, mas é letra B, quinta-feira. É a questão de número 11 que você tem que trocar o gabarito. Tá certo? Mas preste atenção, se é numa questão de certo e errado, e eu sou um professor extremamente capaz de jogar essa mesma questão no simulado e só trocar o dia, e vocês sabem que eu faço isso, tá certo? Para não dizer que eu já fiz para o simulado de amanhã, adiantando o serviço, e vocês vão bater cabeça igual, foda-se. Então,
você, na segunda-feira, eu posso fazer isso? Posso, eu posso fazer isso. Porque se segunda eu estou mentindo, e eu disse que ontem eu menti, mas ontem eu falei a verdade. Ou seja, isso é uma mentira. É ou não é? É ou não é uma mentira? Então, está dando certo a informação. Ontem, domingo, eu disse a verdade, mas eu estou dizendo no dia de hoje, que é um dia que eu minto, segunda-feira, que ontem eu menti. Ou seja, eu disse uma mentira, não disse? E o que eu faço na segunda não é mentir? O que eu falei de ontem ter mentido é uma mentira ou não é? Então está valendo. E 4 dias depois? Terça, quarta, quinta, sexta. Sexta eu faço o quê? Fala a verdade ou minto? Fala a verdade. E o que ele disse que ia fazer de novo? É uma mentira isso, não é? Ou seja, essa informação também poderia ter sido dita na segunda-feira. Tá? Também poderia ter sido dita na segunda-feira. Ou seja, meus queridos, eu estou adiantando uma questão do simulado de vocês amanhã. Só que eu não sei se é segunda-feira, porque eu fiz o meu trabalho, né, e já alterei as informações. Mas vocês podem ter essa possibilidade. A resposta certa, professor, é a letra B. Quinta-feira, porque não tem alternativa segunda. Mas essa informação também poderia ter sido dito na segunda-feira. Tá? E não há que pensar que exista uma confusão, um choque de valores, de possibilidades. Ou, professor, você está confundindo a minha cabeça. Não. Eu estou lhe dando possibilidades de interpretação que no futuro vai ter uma repercussão muito positiva no sentido de você saber conectar e encaixar as informações. Você estuda 1 milhão de coisas de direito. E, por vezes, você esquece 1.000.001 coisas de direito. Porque você não consegue encaixar, conectar para decorar melhor essas informações. E é com esses exercícios, não apenas esse, todos os exercícios de lógica, que você vai conseguir fazer melhor essa conexão dos fatos. Tá? E a gente vai continuar mentindo agora com José, agora num outro tipo de questão também, bem interessante, que é só prestar um pouquinho de atenção na como é feito. Então é isso aí, pessoal. Vamos aí, mais uma questão aí de verdade e mentira, questão 13 aí. Vamos para a leitura aí do enunciado, então. Maria mantém um livro de anotações e, quando escreve, identifica o dia do mês através de uma situação lógica. Certo dia, Maria escreveu em seu livro 4 frases. Então aqui estão as 3 primeiras frases que ela colocou ali. Ontem foi dia 12, hoje não é dia 14 e amanhã será dia 15. A última frase eu nem coloquei aqui porque a gente vai começar a resolver a questão a partir dessa frase. Como você tem aqui 3 frases que só dizem sobre o dia, mas você não sabe qual é esse dia, a última frase diz o seguinte: das frases anteriores, uma delas é falsa e as outras são verdadeiras. Como a gente está resolvendo raciocínio lógico, a gente sempre vai partir em busca da verdade. E como essa frase é a única diferente, a gente vai considerar essa última frase verdadeira. E a partir disso, o que a gente tem? Necessariamente, nessas 3 frases, a gente tem uma delas sendo falsa e 2 delas sendo verdadeiras. Então, eu vou começar aqui considerando a última frase como verdadeira. Considerando que amanhã será dia 15, então hoje é dia 14. Se hoje é dia 14, a frase hoje não é dia 14 é falsa. Nessa suposição, nessa hipótese que eu coloquei aqui, sendo essa frase falsa, quando fala que ontem foi dia 12, tem que ser falso. Porque se ontem foi dia 12, hoje tem que ser 13. Só que aqui a gente já chegou em 2 valores lógicos falsos. E vai contra ao que a gente considerou antes. A gente considerou que tem que ter 2 verdades e uma falsa. Então, essa situação que a gente colocou aqui não é válida para a questão. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente começou partindo que aqui é verdade, agora a gente vai começar por outra e a gente vai considerar que hoje não é 14 como verdadeiro. Se hoje não é 14 é verdade, amanhã será dia 15, isso aqui é falso. E como a gente tem que ter 2 verdadeiras, ontem foi dia 13. E se ontem foi dia 13, 12. Só tem... Ontem foi dia 12. Se ontem foi dia 12, só sobra um dia para ele ter falado essa informação, que no caso é o dia 13, que é a resposta da questão. Vejam aí, ó. De acordo com o que o José explicou para vocês, vocês vão trabalhar com as possibilidades. Não tem, professor, eu não tenho como chegar direto na resposta? Não.
você vai trabalhar com as possibilidades. Dentro do que é verdade, dentro do que é mentira, você começa a trabalhar com as informações.